Então, seguindo, né? O arquivo de conexão é isso, tá? Ele cria aqui uma variável PDO e passa as informações da conexão para ela. Todas as vezes que eu quiser, então, utilizar essa conexão em um arquivo, vamos aqui para o nosso arquivo index, onde tem o login. Aqui, ó, antes da primeira linha, né, então eu dou Enter, eu digito PHP e pressiono Tab para ele poder criar aquela indentação do código PHP. Vamos combinar já uma coisa aqui, nunca faça isso, ó, deixando a primeira linha antes da abertura do PHP vazia. Tem servidores de hospedagem que não conseguem ler o arquivo quando isso acontece. Então, sempre que você for colocar um código PHP na página e iniciar esse PHP aqui acima, certifica se não tem nenhuma linha vazia antes dele e uma outra coisa, nenhum espaço vazio aqui, ó, porque eu também já vi problemas com isso. Então, já estou alertando vocês quanto a isso aí. Aqui, nós temos então que fazer primeiro a requisição desse arquivo. Basta dar um require. Como ele só precisa fazer a requisição uma vez, eu utilizo o once, tá? A diferença do require para o require once é que o once força ele a trazer só uma vez aquele arquivo. Aqui, então, coloco o nome do arquivo e ponto e vírgula no final da linha. Como esse arquivo está do lado do index, eu não preciso passar pasta, mas se ele tivesse, por exemplo, dentro da pasta sistema, seria assim, ó. Eu espero que isso aí esteja tranquilo para que vocês entendam, tá? Referência e caminho de arquivo. Aqui ele está do lado, então, somente conexão.php mesmo, porque ele está aqui do lado. Então, o que eu estou fazendo é como se eu estivesse copiando esse código aqui e colocando esse código aqui, ó. Pronto. Fazendo com que o arquivo conexão exista aqui também dentro da minha index. Beleza. Depois, então, que ele lê o arquivo conexão, ele sabe que nós temos uma variável PDO. Aí eu vou aqui ainda dentro do bloco PHP, porque isso aqui dá o início dele e aqui dá o final. E aqui eu coloco o seguinte, eu vou até comentar para vocês facilitarem um pouquinho o entendimento. Barra é quando eu quiser colocar uma anotação no código. Essa linha é ignorada pelo código, tá? E aqui então eu coloco assim, ó, criar um usuário caso não tenha nenhum. Pronto. Que é o nosso caso. Nós criamos a tabela lá, mas nós temos usuário? Não. Então, se ele identificar que não tem nenhum usuário criado, ele vai criar um usuário administrador. Eu até vou colocar aqui, ó, super ADM SaaS. Então, ele vai criar esse usuário, tá? Que é um administrador SaaS. Porque através do usuário SaaS, ele vai depois criar os outros usuários, que são os demais, vamos chamar de as empresas, né? Que seriam justamente as lojas a utilizarem, ou as empresas a utilizarem o sistema. Pode ser tanto uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser uma empresa que tenha 3, 4 filiais, né? Então, em vez de trabalhar ali com empresa A, B, C, D, você vai trabalhar com a empresa uma só e filial 1, 2, 3, 4. É um exemplo também. Então, isso aqui vai dar para trabalhar de toda forma. Ou, às vezes é uma empresa só, você mesmo está criando o sistema para o seu negócio, né? Porque é um negócio aí de vendas que, independente do segmento que for, tá? Ele vai atender. Então, mesmo que não tenha mais de um, aí você só não vai ter necessidade de utilizar esse painel SaaS, né? Porque ali nós temos que, vai ser um painel para gestão ou das filiais ou das demais empresas, mas daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. Mas vamos lá, se não tiver nenhum usuário, ele vai criar esse usuário. Como que ele vai criar esse usuário? Nós precisamos de utilizar o PDO para fazer isso. Vamos aqui então chamar primeiramente a variável do PDO, né, que já está aqui em conexão, então ele vai reconhecer ela. Aí você vai colocar traço e vai colocar aqui esse sinal de maior que, tá? Gerando o que nós chamamos de, pelo menos que eu chamo de interpolação aqui. Depois você vai colocar um comando do PHP que é carry. E aqui dentro, como vai vir um comando em texto, você coloca entre aspas, tanto faz aspas simples ou aspas duplas. Todas as vezes para executar, então, alguma coisa no banco de dados, nós vamos seguir essa mesma base aqui. Essa execução que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que ele insira, tá? Aí nós temos o insert, nós temos o select para ele buscar, nós temos o delete para ele excluir, temos o update para ele alterar. São os principais comandos. Mas por enquanto vamos com o insert para ele inserir. Aí você vai colocar aqui, ó, into, né? Insira para mim aonde? Na tabela de usuários. E aqui vem os valores, tá? Então eu coloco o seguinte, set, e aqui eu insiro os campos. Nós vamos ter ali vários e vários campos para poder preencher. E aí eu vou passar alguns deles. Eu preciso passar o ID? Não, porque ele é auto-incremente.
O segundo campo é o campo que corresponde à empresa, tá? Vamos seguir aqui, ó. Então o ID eu não passo, porque ele vai incrementar de forma automatizada. Aí é só colocar aqui, ó, o nome do campo exatamente como está escrito lá, que é a empresa, e aí você coloca um igual e aqui, entre aspas, você vai passar o valor para ele. Se for um valor de texto, tá? Se não for um valor de texto, igual nesse caso ele é um valor inteiro, poderia ser o zero direto também, mas tanto faz eu colocar dessa forma aqui para padronizar ele, ó. Então ele vai entender que a empresa vai ser igual a zero, vai receber um valor de zero. Por quê? Porque eu não estarei relacionando essa empresa, né, esse usuário com nenhuma outra empresa. Depois é que ele vai começar a receber aqui o valor de 1, 2, 3. Ué, mas como assim? Por que não colocar o nome da empresa? Isso é uma questão de relacionamento de dados que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Como esse usuário, que é o usuário SaaS, ele não vai ser relacionado a nenhuma empresa, automaticamente ele já recebe zero. Próxima aula nós faremos os demais campos.